Primeiramente, eu peço para subir ao palco a nossa campeã olímpica, Ana Moser. Está com muito prestígio. Agora, eu gostaria de chamar também para subir aqui o Raí, pessoalmente, mas ele não está. Vamos ver se ele aparece aqui. O Raí está na Holanda, fazendo um doutorado, e se comprometeu a participar do nosso fórum por teleconferência. Oh. Opa, estou de óculos, é o novo modelo, Raí 5.1. Raí, você está nos vendo? Muito, estou ouvindo bem, estou sendo muito chique esse negócio. No ano que vem, acho que eu vou estar na Finlândia ou na Alasca, algum lugar assim. Tá bom, seja bem-vindo. Nós temos também previsto para essa mesa a presença do Clodoaldo Oliveira, que é o nadador campeão paralímpico, que acendeu a pira olímpica na abertura das Paralimpíadas. Ele está atrasado, nos mandou um e-mail dizendo que está atrasado e que não poderia vir, e nós dissemos que nós vamos esperá-lo, vamos começar a sessão, vamos esperar que ele venha. Então, no momento, eu vou convidar a Eliane Trindade, que é editora do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, e ela vai conduzir essa sessão. E a gente vai torcer para que o Clodoaldo consiga chegar a tempo. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês, especialmente aqui numa mesa com a Ana Moser, que é integrante da nossa rede Folha de Empreendedores Socioambientais, aí, com um projeto que é referência aí, né, em inclusão, em cidadania, e a gente é muito bom estar aqui para ouvir dela e do Raí a experiência deles para fazer com que o esporte seja cada vez mais uma ferramenta de inclusão e de transformação da nossa realidade, né? Eu vou começar perguntando para os dois. A gente passou agora por um momento muito rico no país, aí o efeito da Olimpíada na moral de todo um país, né? Então, em meio a uma crise política, econômica e ética, eu acho que todo brasileiro recuperou muito de sua autoestima, vendo os atletas aí se superando e trazendo histórias inspiradoras aí. Eu queria perguntar para vocês dois, né? Qual é o legado social e esportivo dessa Olimpíada? Se fala muito em legado, mas eu queria saber da parte da perspectiva de vocês como empreendedores sociais nessa área, como gente que está trabalhando lá na ponta, o que vai ficar e o que a gente pode esperar dessa experiência? Quem começa? As damas primeiro. Primeiro eu, tá, Raí? Ok. Bom, primeiro, boa tarde, né? É um prazer estar num evento tão tenso, né? E de muita qualidade, né? E respondendo a tua pergunta, Eliane, eu acho que assim, a gente viveu uma década esportiva, né? Então desde que foi escolhido para a Copa do Mundo, um pouquinho antes da Olimpíada, né? Se a gente contar desde o Pan-Americano de 2007, que foi o primeiro grande evento, né, realizado, e depois teve uma sequência. Então, a gente teve no Brasil esse tempo em que o esporte passou a ser pauta de vários setores da sociedade, né? Então, na política se falava de esporte, na desenvolvimento de mobilidade, de construção de infraestruturas, né, todos os estádios da Copa do Mundo, o que isso gerou de mobilização em torno do esporte, né, independente de que matéria, de que tema, né, até inclusive a preparação dos atletas olímpicos para a Olimpíada e né, os resultados, né, a qualidade que a gente tem, a qualidade do nosso esporte. Então passou a entender mais, se amadureceu mais, né? A gente teve de ter como legado até, e eu considero como legado, essa a aproximação de diferentes setores, né? Então, a gente tem iniciativas como Atletas pelo Brasil, que surgiu, né, se fortaleceu nesse tempo, que posso falar mais adiante, mas a gente viu assim, e ampliou a conversa
especialmente com as empresas, com os empresários, que passaram a assumir também uma responsabilidade, uma corresponsabilidade no desenvolvimento do esporte. Então passaram a entender mais, amadureceu também essa visão. A gente avançou bastante. O esporte ele sai, né, da maneira como ele entrou, ele sai dessa década com uma visão muito mais qualificada das pessoas e ampliado. Mas, todavia, porém, num grau, numa escala, numa velocidade de desenvolvimento assim muito muito diferente, né? Então, o que se investiu e se desenvolveu de uma certa maneira, até com técnicos estrangeiros e com tudo isso, o resultado esportivo da nossa elite esportiva, que ainda é uma elite, ainda é em número pequeno, se conta centenas, poucos milhares, né? E nós somos 200 milhões. O restante, um desenvolvimento assim muito mais lento do que poderia, para tirar o mínimo, né, do atraso que a gente tem em termos de esporte para todos, em termos de esporte para a população, como saúde, como educação, como presença, né, importante. A gente tem 70% de sedentários no Brasil, né? Então, para mudar essa... E aí, uma série de custos quanto a isso, né? Maravilha. Então, vamos ouvir o Raí, então, para ele acompanhar. E depois a gente volta a algumas questões que você acabou de levantar aqui, o que a gente pode fazer para avançar. Raí, você. Congelou. Então, enquanto ele volta, a gente pode um pouco falar disso. Ana, eu queria te perguntar, enquanto a gente tenta a conexão de novo com o Raí, a gente viu na Olimpíada mesmo que vários campeões olímpicos aí, né, o Isaquias Queiroz, que 3 medalhas olímpicas, um caso super inspirador, a própria Sara Menezes, são jovens que chegaram ao esporte via ONGs, né, instituições, começaram a praticar esportes e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, de ser berço, de como é trabalhar lá na base, em condições nem sempre, né, quase sempre muito difíceis, mas é aí que você vê que esse trabalho de formiguinha ali na ponta pode despertar e trazer à realidade esses atletas fora, né, são excepcionais aí, que estão pedindo para serem descobertos, né? Enfim, na verdade, o que acontece, eu vou falar sobre ONGs e sobre trabalho, enfim, de esporte para todos, mas o que acontece não existe esporte de pobre e esporte de rico. O esporte é o mesmo, as crianças e jovens têm as mesmas necessidades e os mesmos potenciais. A diferença é a oportunidade, é o acesso. Então, quanto maior o nível socioeconômico, mais tem acesso, quanto menor, menos tem acesso. Homens têm mais acesso, mulheres têm menos acesso. Grandes centros têm mais acesso, né? Interior do Brasil tem menos. E eu falo até do meu caso pessoal, que com certeza é o mesmo caso de Isaquias, ou da Sara, né? Que era também uma espivitada, lá no Piauí, né? E o Isaquias, Bahia. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E eu sou privilegiada porque eu nasci numa cidade, numa família, que me deu as condições de me inserir nesse ambiente de prática motora desde muito cedo. Então, eu acumulei milhares de horas de prática esportiva, de prática motora, com uma qualidade, né, e que me proporcionou a oportunidade de desenvolver o meu potencial. A mesma coisa aconteceu com o Isaquias. O Isaquias remava na canoa, enfim, no rio, desde criança. Mais para frente, ele entrou num projeto que deu continuidade a isso. E que conseguiu lapidá-lo e desenvolvê-lo mais nesse nível de alta competição. Não, né? Era esporte, era vida, né? É diferente ali. Começa como a canoa entra na vida dele como uma coisa... Se a gente quer criar atletas no Brasil enfim, detectar e desenvolver os talentos que a gente tem no Brasil, que com certeza são muitos. Você olha o tamanho do Isaquias lá, aquilo é o nível mundial, assim, o tamanho do braço dele é as minhas 2 pernas, né? E para aí vai. Você tem que dar muitas oportunidades de prática motora, você tem que ter presente na vida das crianças, dos jovens, de uma maneira em escala, né? A gente tem muito longe de escala, a gente fala, o que a gente tem no Brasil são ilhas, né? Ações eventuais, né? Ao acaso.
Eu sempre falo que se eu não tivesse nascido em Blumenau, não tinha jogado vôlei, né? Então, enfim, eu acho que tem uma rede de... Eu vou acabar para deixar o Raí falar, já que ele voltou, né? Tem uma rede de base, né, de formação, que é uma formação da pessoa, que é uma formação do corpo e da mente, e com as diferentes, né, níveis de especialização, pode encaminhar, né, essa pessoa, esse indivíduo a virar um atleta, né? Perfeito. Raí, eu queria que você começasse falando para a gente um pouco o que é o legado, o que você espera, o que a gente pode esperar dessa experiência olímpica no Brasil. Bom, eu acho que vocês estão me ouvindo bem? Certo aí? Tá. Na minha opinião é o seguinte, o maior legado que aconteceu, que é diferente daquilo que a gente esperava, pelo menos do meu ponto de vista, o maior legado é o seguinte: a gente teve logo após as Olimpíadas um projeto, né, um projeto de lei para o ensino médio, que já colocava em dúvida a prática da educação física. Exatamente, da educação física. Teve uma reação da opinião pública que nunca aconteceu no esporte. Na história do Brasil, nunca aconteceu. Então, para mim, o maior legado da Olimpíada, diferente do que poderia se imaginar, são as obras no Rio de Janeiro, ou algumas outras coisas, eu acho que essa consciência da importância do esporte para o país, para as pessoas, para o desenvolvimento humano, né, para cada pessoa, para cada indivíduo, mas para a sociedade de uma maneira geral. E eu acho que isso está no subconsciente das pessoas hoje em dia, está no consciente das pessoas hoje em dia, e isso não tem preço. Eu acho que é isso que aconteceu. Não digo muito da Copa do Mundo, mas das Olimpíadas com certeza. Mas isso, como a Ana falou, assim, né, sempre, mas o que aconteceu de prático, fora todo o benefício que aconteceu para a cidade do Rio de Janeiro, o que o Brasil, como um país olímpico, entre aspas, evoluiu? No esporte na escola, no esporte nos clubes, na participação das pessoas, na atividade esportiva em geral, quase nada. Só que eu acho que isso poderia ter sido muito melhor, poderia ter tido um impacto gigantesco, prático, né? Já que vocês estavam falando de impacto efetivo, né, na vida das pessoas, poderia ter tido já um avanço muito maior. Mas acho que essa consciência da sociedade, da importância do esporte na vida das pessoas, eu acho que isso não tem preço. E a gente não pode deixar que isso caia, porque é verdade, por exemplo, o impacto que tem na segurança, falando desde da segurança, da saúde, né, na educação. Eu e a Ana temos aí uma vida já, né, 15, 20 anos de ações sociais, de investimento também, né, investimento pessoal, financeiro, de tempo. Eu acho que a gente pode aqui falar um pouco mais daqui a pouco. Isso. Eu acho que é importante aí pro tema, mas eu acho que esse é o legado que ficou, que a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar o máximo que for possível, né, nesse próximo tempo, para não deixar cair essa peteca, né? Eu queria saber de você, aí eu fiz a pergunta para a Ana, mas também como as experiências assim, exitosas, você mostrar o caso de um Isaquias Queiroz, que saiu, que teve dentro de uma instituição, que começou a treinar em ONGs, no terceiro setor, né? Como que isso pode fortalecer o trabalho de quem está fazendo isso lá na ponta, de que trabalha com dificuldades, que tem poucos investimentos, e de repente você vê, mesmo com esses problemas de estrutura e de incentivo, resultados tão concretos e tão inspiradores? Bom, acho que nesse ciclo olímpico a gente viu que existiu muito investimento público, de empresas públicas e muitas de empresas privadas até, que depois procuraram iniciativas como a minha, da Ana, e principalmente a nossa em conjunto, que é Atletas do Brasil, que a Ana pode explicar um pouco mais à frente, e que dão um resultado de curto prazo e que também deixa um legado, né? Mas eu vou citar aqui um exemplo muito... Eu estou aqui fazendo esse curso aqui na Europa toda.
essa vez está sendo aqui na Holanda, até para pegar exemplos de países diferentes. Na Holanda não dá para comparar, obviamente, o tamanho da Holanda com o Brasil, mas dá para comparar o tamanho da Holanda com um estado, ou uma cidade, uma região grande metropolitana brasileira, que poderia servir de exemplo. Eu gosto de trazer porque está fresco na minha cabeça, estou aqui estudando, foi hoje, né, alguns exemplos. Só está um esporte, que é o futebol, obviamente, que o futebol é o esporte mais... para ver o quanto o esporte pode impactar na vida das pessoas, na vida da sociedade. Aqui, você tem menos de 18 milhões de habitantes e 7% da população, para falar um esporte, 7% da população está inscrito em algum clube de futebol, seja amador, seja na escola, e eles contam só a partir dos 11, 12 anos para cima. Então, 7% da população que está inscrita num clube que é ligado a uma federação, que é ligado ao ministério. A Ana estava falando da questão política, né? Quanto que a gente pode melhorar a política pública no Brasil para que o esporte consiga otimizar todo o impacto que pode ter. Então, você imagina o que é você, com poucas ações, com uma política mais inteligente, você, em um esporte, você consegue ter um impacto em 7% da população, né, que estão inscritas em algum clube, que todos esses clubes estão ligados, né, em uma federação. Quer dizer, quanto um projeto educativo você pode fazer, um projeto de cidadania, um projeto de impacto. E quando eu falo 7% é só de praticantes. Você tem ali milhares e milhares de voluntários que são parte desses clubes amadores. Você tem uma série de pessoas que fazem parte desse circuito. Acho que o esporte tem esse poder, né? Eu queria citar aqui, que eu não citei no primeiro tempo, quando a gente fala da Olimpíada, uma coisa que eu acho que todo mundo sentiu, talvez, e ninguém... É difícil medir a importância que teve. A abertura da Olimpíada, para mim, a abertura, aquele sucesso do evento, que foi um evento cultural, né, misturado com mas o potencial do esporte de mobilização do evento olímpico global, o Brasil, 2 últimos anos, só tinha tido, até na parte internacional, só tinha tido notícias negativas, né? O que ia acontecer, não estava dando certo, chegou a equipe da Austrália, ganhou um canguru na frente do seu prédio, e todo mundo, ninguém sabia. Aí, de repente, começa a Olimpíada, tem um evento de abertura e que muda todo o tom do evento, da postura do país e talvez do futuro do país, que mexe com a autoestima do brasileiro. Isso é para citar um exemplo que transformou todo o impacto na nossa vida política, econômica e social. E acho que esse exemplo que a gente tem que pegar e saber otimizar tudo que o esporte pode ter como impacto no indivíduo, na comunidade, no Estado e no país. Sim, obrigada. Eu queria falar com vocês, você citou, Ana, também um pouco a coisa da escola, o papel ali da educação, do esporte, você falou de obesidade infantil, você falou de sedentarismo, e eu queria saber um pouco disso, né? A gente está agora com essa questão aí do ensino das escolas, né? A educação física virar optativo, não ser obrigatório, né? Como vocês veem isso, vocês que são militantes, que trabalham na formação de professores de educação física, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso e como enfrentar essa situação e fazer com que o poder público e as autoridades vejam a importância da educação física dentro das escolas. A gente deu, né, um passo, né, a gente avançou nessa década no entendimento do esporte, mas ainda e da importância da prática regular de atividade motora, de atividade física, para vários motivos. Isso não é um problema só brasileiro, isso é um problema mundial, né? E os índices no Brasil, enfim, não são os únicos ruins, né? E nós do esporte, quando a gente tem, né, uma coisa né, a gente fala lá no Instituto que todo brasileiro entende de esporte, né? Faz a graduação no Globo Esporte e a pós-graduação no Esporte Espetacular.
né, é muito voltado, né, para o que está na mídia do que no dia a dia. Então, entender essa importância e assumir, né, essa importância é um processo, né? É sair do campo das ideias para a prática, né? E nesse sentido, a gente precisa cada vez mais do esporte falar com outros e sensibilizar e mobilizar e envolver outros nessa discussão, né? Então, a mesma criança, o mesmo jovem, ele é atendido enfim, por questões de saúde, pela educação, pela assistência social, pelo esporte, né? Então, essas políticas elas têm que ser integradas. Essa visão não tem que ser em cima de programas, mas como atingir e atender bem a todos e cada um das crianças e jovens, no caso, né? Se a gente for ficar nessa faixa etária. Então, é importante a gente conseguir se estruturar cada vez mais, estruturar o discurso e a prática do esporte, né, para sensibilizar a escola, sensibilizar as outras pastas. E hoje de manhã eu estava em Brasília discutindo na Câmara dos Deputados, na Comissão de Esporte da Câmara, o Plano Nacional de Esporte, que, na verdade, só está saindo esse Plano Nacional de Esporte porque é pela força da lei, né? A lei e o TCU estão obrigando o Ministério a entregar esse plano. E está sendo feito um debate, né? E esse debate, né, esse plano, ele não se tornará um plano factível se não houver essa integração, essas instâncias, né, que integrem. E, mais uma vez, enfim, o caminho, o mundo inteiro, e o Raí está lá na Europa, pode dizer, os países, o que eu conheço, o mundo inteiro, é obrigatória a educação física na escola. Então, nós tirarmos essa obrigatoriedade é um retrocesso e é um não reconhecimento à importância da área, né? Mas eu acho que o pessoal tomou um susto até pela reação geral e estão, pelo menos, propondo mais conversas, né? Eu já queria que o Raí começasse a responder a minha pergunta anterior e falasse também um pouco como os atletas podem influenciar, né, políticas públicas e também o projeto aí de advocacy, o Atletas da Cidadania. Eu queria que vocês também já comecem a falar um pouco sobre isso. Tá, eu vou contar um pouquinho minha trajetória como um empreendedor social, né, que eu também não sabia o que ia dizer isso, que me salvou a minha identidade, né? Depois da minha carreira, eu já tinha criado a Gol de Letra, né? A Gol de Letra nasceu de uma conversa minha com o Leonardo, já era uma vontade que eu tinha, voltando para o Brasil, eu queria investir recursos financeiros em algo que eu acreditava e que pudesse servir como um exemplo, né, para o país, para esse movimento, né, de redemocratização e movimento de uma busca de um país mais justo. E quando eu estava nessa discussão, voltando para o Brasil, tinha a ver já esporte com educação, só que eu não tinha experiência nenhuma, né, na questão como que eu ia ter uma sustentabilidade financeira. Então eu coloquei, junto com o Leonardo, a gente colocou um recurso importante para a gente, em termos de porcentagem do que eu ganhei na minha carreira, e que está aí, nós estamos há 17 anos já. Esse recurso já deu muitos frutos, muitos resultados, muito resultado, e temos praticamente 2 mil crianças e jovens, né, anualmente impactados com as suas famílias e tudo. E foi daí que surgiu a Atletas pelo Brasil, questão de ação política, né? E eu lembro quando a gente estava pensando a Gol de Letra, já tinha essa coisa que está no estatuto, presente no estatuto da Gol de Letra, usar o poder de mobilização, de comunicação dos esportistas, do esporte, mobilizar o meio esportivo para a busca de um país mais justo, né, através da educação, do esporte, do impacto do esporte. Então, isso estava no estatuto e isso foi uma coisa que foi crescendo, foi um aprendizado, né, eu gosto de contar sempre uma história que quando a gente começou a Gol de Letra, né, o Marcos, que está aí, deve estar por aí, que está no IDES, ele na época era da Fundação Kellogg,
E a gente colocou um recurso, começamos o projeto e fomos buscar alguns parceiros para crescer o projeto. E eu não tinha nenhuma experiência em captação de recursos, né? E aí eu lembro uma pessoa que estava nos assessorando e tal, que era ligada à Pink, e eu estava voltando para o Brasil depois de 5 anos na França, num congresso, me apresentaram o Marx, eu falei, e me falaram assim, vai lá conversar com ele, pode ser um grande parceiro, a Fundação Kellogg e tudo. E aí eu fui lá, sem experiência nenhuma de captação, e expliquei todo o projeto para ele, todo o conceito, né, posicionamento ideológico, e ele adorou o projeto. E no final da explicação, da apresentação, eu não sabia o que falar, porque eu não sabia pedir, né? Eu estava colocando os meus recursos, colocando a minha energia toda, o meu sonho, só que eu não sabia como é que funcionava essa coisa de buscar parceria e tudo, saindo do universo do futebol, né, onde estava obrigado a pensar 100% daquilo, não tinha experiência nenhuma em outra área. E aí, quando acabei o projeto, eu falei assim, você gostou? Não, ele falou, gostei do projeto, e aí, o que você quer? E eu não sabia o que falar, né? No final, ele entendeu que eu estava ali iniciando uma nova carreira. Quando eu falo de empreendedorismo social, é que depois da minha carreira, eu chegava nos hotéis, quando eu viajava, conhecia projetos ou por alguma outra atividade, e tinha aquela coisa assim qual a sua profissão, né? Depois da minha carreira. Eu falava assim, ex-atleta não é profissão. Não sabia o que era. Aí, quando eu fiquei sabendo do termo empreendedorismo social, me salvou muitos anos de terapia. Então, bem-vindo ao clube, então. Eu vou abrir também um pouco para... Eu queria que a Ana falasse um pouco do Atletas da Cidadania. Enquanto ela fala aqui, a gente pode abrir também para perguntas aí da plateia. Na sequência, aí a gente vai... Quem que tiver perguntas, por favor. Então, Atletas pelo Brasil começou pela cidadania e um pouco depois mudou para Atletas pelo Brasil. É uma ONG de atletas, né? Nós, enfim, começou com o Raí, o Lars Grael, Joaquim Cruz, Gustavo Borges. Nesse sentido, né? Eu tenho, enfim, há 15 anos, eu estou envolvida na área social desde que eu parei de jogar, por conta do Instituto Esporte e Educação, que, enfim, a gente faz esporte para todos e trabalha tanto com atendimento direto quanto formação de professores. A gente, especialmente, eu sempre falo que mais da metade do nosso trabalho é sensibilizar as outras pessoas para pensarem, sonharem, entrarem na utopia do esporte para todos e pensarem como melhorar as suas práticas. Né, convidar as pessoas para entrar nesse movimento. E o Atletas tem muito disso, né? Então, enfim, as pessoas até cobravam. Vocês, eu já conhecia a Paula falando lá, o Raiz falando colar, eu falando, Lars, enfim, cada um, né, nas suas atuações. E nos colocavam, vocês deveriam juntar essas forças e ter uma representatividade mais forte, né? E foi isso, esse foi o embrião do Atletas. A gente começou, enfim, defendendo causas sociais. É uma iniciativa inédita no mundo. Nós somos todos voluntários. Hoje nós somos mais de 60, pouco mais talvez, eu sempre perco esse número, de várias modalidades, várias gerações. E já temos 10 anos. E há pouco menos de 10 anos a gente tem uma estratégia, uma plataforma de esporte, e que a gente coloca, né, uma situação de advocacy. A gente não faz atendimento, a gente influencia políticas públicas, influencia a sociedade, né? A gente ajudou a construir esse conteúdo, né, esse entendimento. A gente se posiciona, né, por questões importantes para o desenvolvimento do esporte, como, enfim, educação, como né, prioridade em políticas públicas. A gente, nesse caminho, né, funcionou como um fomentador, um mobilizador do setor. Então, juntamos na mesma mesa empresários,
clubes, Sistema S e outras instituições, ONGs. Nós ajudamos a aprovar uma lei um artigo da Lei Pelé que mudou, assim, quebrou a bancada da bola, quebrou toda o que era normal acontecer em termos de Congresso Nacional com questões do esporte, e conseguimos taxar um limite de gestão dos dirigentes, colocar parâmetros de transparência, prestação de contas e ampliação do colégio eleitoral, participação dos atletas na gestão das instituições. Isso foi uma quebra de paradigma muito grande que mudou a lei, isso andando paralelamente ao próprio Ministério do Esporte, né? E isso gerou, só para finalizar, eu sei que o nosso tempo aí tá, a plaquinha já subiu ali. Isso gerou, né? Isso foi o primeiro passo. Isso gerou também um movimento das empresas patrocinadoras de esporte, que tomaram, enfim, a responsabilidade para si de uma maneira, o que eu posso fazer também para ajudar com que essa lei seja colocada em prática, né? Não vire só uma letra morta, né? Um papel. E aí isso gerou o Pacto Nacional das Empresas Patrocinadoras de Esporte, que a gente tem Bradesco, Itaú, TAM, Gol, né? E outras tantas empresas, enfim, tem concorrentes que se comprometeram a pautar, né, condicionar o patrocínio às instituições, clubes, confederações, federações, ao cumprimento dessa lei aprovada na Lei Pelé e ao cumprimento da Lei Anticorrupção e a critérios de desempenho e tudo isso. Então, o Atletas do Brasil pelo Brasil tem feito isso nesses anos e segue em frente. Eu fui presidente até semana passada, passei meu bastão de volta aí para o Raí e segue todo mundo aí junto. Ótimo bate-bola. Eu quero saber quem quer, se tem alguma pergunta da plateia, se a gente... Por favor. Não é exatamente uma pergunta, é quase que uma homenagem, né? Puxa vida, 2 ídolos da gente e, né, desculpe, a única coisa que eu não vou concordar com você é que eu não sou São Paulino, sou santista, né? Sua geração Pelé, sinto muito. Mas o que eu queria dizer para vocês é assim, gente, o Raí tangenciou o que eu queria dizer. O maior legado dessa Olimpíada foi possibilitar o brasileiro a recuperar a autoestima e dizer, puxa, o Brasil tem essa cara, gente. A abertura da Olimpíada falou para a gente sabe fazer as coisas de forma competente, sabe fazer coisa bonita, não é? A identidade brasileira que está perdida foi mostrada ali. Paulinho da Viola cantando o hino nacional, gente. Não é? Então, eu queria só render essa homenagem aos esportistas como vocês, que possibilitaram isso, não é? Então, vocês são 2 exemplos e deram a nós, o brasileiro, a chance de começar de novo. Tá? Parabéns, obrigado. Para encerrar aqui agora, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que vocês nos inspiraram aí como atletas, têm grandes resultados e tal. Eu queria saber como é para vocês dois hoje, qual o maior desafio de ser empreendedor social, de estar tentando transformar a realidade agora e conquistar outros objetivos aí nessa seara de transformar a realidade brasileira. Vou falar, então. Bom, eu sou uma privilegiada, eu tenho muita sorte, eu consegui, enfim, descobrir a minha vocação e desenvolvi um conhecimento numa área que fiz profissionalmente, que foi esporte, e depois que parei profissionalmente, consegui me manter na área, trabalhando com aquilo que eu acredito, enfim, o que eu sei fazer, minha contribuição para a sociedade. Então, eu acho que o grande desafio enfim, eu tenho perseguido isso, pautar para as pessoas a importância disso, e não só no discurso, mas em soluções estratégicas, em projetos, soluções de atuação nos diferentes contextos do país, uma cara, né, um tipo de esporte, um tipo de desenvolvimento de esporte com a cara do país. Nós não somos Estados Unidos, nós não somos Europa, nós também não somos Cuba e também não somos África, nós somos Brasil, né?
Enfim, a gente tem uma capacidade muito grande e dentro da área do esporte, né, acho que o grande desafio, o grande sonho é ver isso cada vez mais expandir, né, enfim, e lutar, né. Quando eu comecei, eu tinha uma das pessoas que começou junto comigo e que é muito inspirador, o Zé Elias de Proença, ele colocava assim, ó, imagine uma sociedade toda em que as pessoas crescem e se desenvolvem dentro de um ambiente esportivo. Não que sejam campeões olímpicos, mas que vivam nessa ética, né, que tenham uma ética de relação em cima de regras acordadas, de fair play, de solidariedade, de respeito ao próximo, de valorização ao desempenho, ao esforço do outro e ao seu próprio, e sim um novo mundo. E esse novo mundo é que eu persigo. Posso falar? Posso falar. Bom, o que eu ia falar primeiro de tudo é que a Ana falou que tem sorte. Não tem sorte, ela tem competência. E tem muita gente competente na área esportiva e ela é uma das maiores. Se o projeto dela é bem sucedido, se as coisas continuam andando e se consegue influenciar políticas públicas como ela está influenciando, como a gente está influenciando, é que ela tem muita competência. E o que eu queria dizer para finalizar é o seguinte: primeiro eu contei a historinha falando que eu não sabia pedir. Hoje eu sei pedir, então pode deixar que a gente vai pedir muito recurso, muitas parcerias para o esporte, seja para nossas ações, o Instituto Esporte e Educação, a Gol de Letra e o Atletas para o Brasil, que é uma ação de advocacy que pouca gente investe e tem muito poder de transformação, né? Pouca gente hoje em dia, a gente tem que falar disso, pouca gente ou poucas instituições tem coragem ou tem estratégia de investir em ações de advocacy, ações de interferência na política pública, de transformar a política no país. Então, eu acho que é uma nova área que os atletas estão inovando, né? Existe já em outras áreas, mas no esporte não existia, e a Atletas está inovando nesse aspecto. E reafirmar aqui que o poder, né, a gente viu um depoimento aí, o poder que o esporte tem de transformação. Acho que a Olimpíada deu esse tom, né, de que não tenho dúvida nenhuma, né, da importância que a Olimpíada vai ter na volta ao crescimento econômico do país e também até da própria da crise política, né? Aqui na Holanda a gente teve algumas palestras hoje, eles estavam falando assim, aqui na Europa, né, como todos sabem, a questão da extrema direita e não sei o quê, e eles reafirmaram hoje que o esporte hoje é a única atividade que consegue unir todas as pessoas em um país, né? Então, acho que é um poder que a gente não tem, é difícil mensurar, mas que tem que ser investir para otimizar tudo isso. E eu termino contando uma historinha aqui da Gol de Letra, que eu gosto de contar, já contei outras vezes, mas eu acho sempre um exemplo do poder do esporte na questão mais micro, mas talvez seja, às vezes, maior do que a macro, que é a questão humana. Depois de uns 3 anos da Fundação Gol de Letra, a gente foi com um grupo da Fundação para uma competição. A gente faz uma esporte educação, como a Ana faz, esporte para todos, né? Não é uma questão de performance, mas a gente foi para uma competição, um encontro com outras instituições, e aí teve uma corrida de 50 metros, que uma das meninas da Gol de Letra ia participar. E tinha 2 ônibus da Gol de Letra, todos os outros ficaram torcendo por ela. Então ela fez a corrida e ficou em segundo lugar. Ela chegou em segundo lugar na corrida e abraçou o educador no final e estava todo mundo torcendo por ela. Vamos, não sei o que, vamos lá, torcendo para ela ganhar. E ela chegou em segundo, abraçou o educador no final, chegou em segundo lugar e começou a chorar muito e não parava de chorar, né? Vem de uma área na periferia de São Paulo, uma área de dificuldades e tal, estrutura familiar também complicada, e ela começou a chorar muito, chorar, e o professor tentava acalmá-la e tudo, e foi passando, chorou. Depois dela chorar muito tempo, o professor
conseguiu dialogar com ela, o educador, né? E falou para ela assim, mas por que você está chorando? Porque você perdeu, chegou em segundo lugar, ou porque você está feliz que você chegou em segundo lugar? Aí ela falou o seguinte, não, ela falou assim, não, porque nunca na vida teve tanta gente torcendo para mim. Então, para mim, acho que essa é um exemplo micro do que... Imagina esse momento que vai representar na vida dessa menina, dessa pessoa, desse cidadão, que hoje em dia já e o que o esporte pode representar para o país e para o futuro do Brasil. Obrigado. Obrigado, Raí, obrigada, Ana, e a gente está torcendo para que vocês continuem aí campeões aí nessa nova seara aí. Obrigada.